Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 30/6/2022, fazendo aqui a verificação do quórum e pedindo que os colegas confirmem presença. Eu, Ítalo Simonato, excepcionalmente eu conduzirei os trabalhos hoje. Também na composição da Câmara, o Dr. João Silag, a doutora Heloísa e a doutora Luzia, agradecendo de antemão a doutora Luzia pela gentileza de prestigiar a Câmara. Também em sessão a doutora Aline pela representação fiscal. Informo que a sessão é gravada e após seu término será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Essa gentileza de deixar os microfones no mudo para evitar ruídos, só acionando quando forem falar. Vamos iniciar pelo auto de infração 4059-914, Sina Indústria de Alimentos Limitados e Solidários, único da pauta, de relatoria do Dr. João Carlos Silag, que já teve seu relatório lido por ocasião passada e cuja sustentação oral já foi realizada. Como não há mais sustentação oral, Dr. Silag pode ficar à vontade, viu, para a leitura do voto. Obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. O voto é bem extenso, uma vez que não que seja tão complexo o processo ou as infrações, mas envolve 21 responsáveis solidários e há muitas alegações. Então, eu vou ler partes do voto, quer dizer, não o voto inteiro, mas, digamos, uma parte meio extensa do voto. E só vou observar que, como eu falei, há 21 responsáveis solidários, mas 2 que eu vou identificar não compareceram aos autos, então restaram 19, e nos seus recursos ordinários, esses 19 fizeram, entre a série de alegações produzidas, alegações feitas por diversos deles com relação conforme a alegação. Então, eu vou responder a essas alegações de forma conjunta e não individualmente, remetendo a cada recurso. Bom, então, iniciando, em 9/6/2022, o solidário Victor Mauad compareceu à sessão, sustentando oralmente suas razões. A patrona da autuada também compareceu, mas apenas para acompanhar o julgamento. Os demais solidários não se fizeram representar para a realização da sustentação oral. Em seguida, o julgamento foi interrompido, retornando o processo para este relator, para complemento do voto. Então, passo ao voto. Constato que os recursos ordinários pouco inovam relativamente às peças impugnativas, cujas razões já foram apreciadas e rechaçadas de forma percussiente no julgamento de piso. Em homenagem ao princípio da economia processual, as alegações similares externadas em diversos recursos, quanto às preliminares e no que tange ao mérito, serão examinadas conjuntamente. Acrescenta-se que o auto de infração exordial não se estriba tão somente no relatório da Operação Yellow. O conjunto probatório compreende notas fiscais, conhecimentos de transporte, livros fiscais, procedimentos administrativos de constatação de nulidade de inscrições estaduais, bem como demonstrativos que comprovam suficientemente o esquema fraudulento articulado com a utilização de empresas de fachada abertas no Estado de São Paulo e em outras unidades da Federação. Foram colhidas provas obtidas por meio de milhares de documentos em papel e em meio digital, apreendidos em ação fiscal realizada em conjunto com o Ministério Público, além de interceptações telefônicas. Quanto às questões preliminares, não prospera a alegação submetida pelos solidários. Aí eu não vou ler, acho que em cada caso, quais são os solidários, mas consta do voto, identificando com relação a cada alegação quais foram os solidários que fizeram aquelas alegações nos seus recursos. Então, quanto às questões preliminares, não prospera a alegação submetida pelos solidários, tais de que a decisão recorrida não teria apreciado adequadamente as razões e as provas presentes nos autos, tampouco apresentado a necessária motivação.
Pela leitura da decisão de primeira instância, constata-se que esta examinou detidamente todas as questões envolvidas no presente auto, bem como as provas carreadas aos autos, sustentando-se em fundamentos adequados e suficientes ao longo de suas 101 páginas. Também não procede a alegação trazida pela autuada e pelos solidários tais de nulidade da decisão singular, porque esta teria sido parcial, tendo em vista que tanto o auto de infração quanto a decisão recorrida seriam oriundos de Bauru. Despiciendo qual delegacia regional tributária, que no caso é de Presidente Prudente, lavrou o auto e qual a delegacia tributária de julgamento, no caso de Bauru, realizou o julgamento de primeira instância. Essas atividades são de competência do auditor fiscal da Receita Estadual, conforme estabelecido pelo artigo 2º da Lei Complementar 1059 de 2008. Também de acordo com o artigo 53 da Lei 13.457 de 2009, o julgamento da defesa é realizado em juízo singular por servidores integrantes dos cargos de julgador tributário e de agente fiscal de rendas, denominação anterior à atual de auditor fiscal da Receita Estadual, lotados em órgãos subordinados às delegacias tributárias de julgamento da estrutura da Coordenadoria da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda, observado o disposto nesta lei. Não se encontra na legislação menção à Delegacia Regional Tributária, que deverá desenvolver os trabalhos de fiscalização e lavratura de auto, tampouco quanto à existência de alguma vinculação ou vedação entre esta DRT e a DTJ, que julgará a peça de impugnação apresentada pelo contribuinte. Portanto, não se vislumbra na decisão recorrida qualquer parcialidade. Com relação à jurisprudência referenciada, salienta-se que esta não vincula o julgador no processo administrativo, o qual é balizado pela Lei 13.457 e pelas súmulas editadas por este Tribunal de Impostos e Taxas, nos termos do artigo 52 da referida lei, bem como por súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme o artigo 103-A da Constituição Federal. Desculpe. Não merece guarida a alegação de nulidade do auto devido a erro na descrição da natureza da infração e na capitulação da multa. Alegação produzida pelos solidários tais, e constata-se que o presente auto não apresenta erro na descrição das infrações, nem na determinação da matéria tributável, tampouco se verificando a ausência de elementos essenciais ou precariedade do lançamento. O auto contém todos os elementos previstos no artigo 142 do CTN, não havendo que se falar na sua nulidade. Tampouco tem razão os solidários tais que alegaram cerceamento do direito de defesa por exiguidade de tempo para sua apresentação e violação do fisco aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade por lavrar 38 autos de infração simultaneamente. Destaca-se a informação trazida pela representação fiscal, as folhas tais, de que o presente auto é apenas um dos 74 lavrados contra a hora autuada, 38 lavrados pela DRT de Bauru e 36 pela DRT de Presidente Prudente, que tramitam nesse contencioso administrativo tributário, a maioria deles apresentando infrações da mesma natureza, que é a falta de emissão de notas fiscais na saída de mercadorias, apenas diferenciando-se quanto aos períodos apurados. Ainda, ao menos os 21 solidários arrolados no presente auto são os mesmos em todos os autos de infração, assim como todo o conjunto probatório que demonstrou o esquema fraudulento. Os autos de infração distinguem-se apenas quanto aos destinatários das operações. Observa-se que apenas um dos 74 autos de infração, de número 4.038.112, trata de infrações distintas. E não merece ser acolhida também a alegação da autuada e dos responsáveis solidários relacionados de que a acusação fiscal se baseou em provas obtidas ilicitamente na Operação Yellow, consistente em escutas telefônicas e demais documentos, contrariando o entendimento jurisprudencial e da súmula 24, número 24 do STF. O relatório da Operação Yellow, que integra o presente auto, foi elaborado para instruir os autos de infração relativos a fatos geradores de ICMS ocorridos entre 2009 e 2013. O relatório informa que a Operação Yellow teve início com a verificação por agentes fiscais de indícios de irregularidades relativas a créditos de ICMS em operações que destinavam farelo de soja e óleo de soja a indústrias de ração animal, frigoríficos e produtores rurais,
Constatados indícios do cometimento de crimes contra a ordem tributária, o Ministério Público de São Paulo, por meio do grupo de atuação do GAECO, participou em conjunto com auditores fiscais dos atos relativos à operação em questão. As provas dessa apuração foram obtidas com autorização judicial. O próprio relatório cita que foram expedidos os competentes mandados de busca e apreensão. E aí eu trago um excerto do relatório. Nesse sentido, constata-se que a coleta de provas ocorreu com suporte em mandados de busca e apreensão, e o fisco teve acesso às provas obtidas pelo MP paulista por expressa autorização do juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Bauru. Com relação ao cumprimento do mandado de busca e apreensão no escritório do solidário Victor Mauad, advogado, salienta-se a existência de documento expedido pelo Ministério Público quando do pedido de prisão cautelar dos denunciados, afirmando que as buscas realizadas em seu escritório fizeram-se com a presença de representante da OAB. Com relação à súmula número 24 do STF, essa dispõe que não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4, da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Portanto, não se aplica a súmula número 24 ao presente caso, uma vez que no âmbito administrativo não se discute tipificação de crimes contra a ordem tributária, mas a realização do fato gerador do tributo. A referida tipificação criminal demanda representação fiscal para fins penais junto ao Ministério Público, sendo certo que a obtenção das provas no presente processo objetivaram a demonstração de ilícito tributário e não penal. O compartilhamento de informações entre o Ministério Público e a Secretaria da Fazenda, apontado pelo solidário Victor Mauad, não prejudica o relatório circunstanciado. A quebra do sigilo através de interceptação telefônica e a consequente obtenção de prova por meio lícito, regularmente acobertada por ordem judicial, é perfeitamente legal. Reporto-me, inclusive, ao parecer da representação fiscal, as folhas tais, que traz doutrina e jurisprudência nesse sentido. Os solidários tais alegam a existência de vício insanável e sustentam a falta de totalidade das transcrições interceptadas, assim como o sobrestamento do feito. E, não obstante, não merece guarida a pretensão de sobrestamento do julgamento do presente auto até a decisão definitiva do Poder Judiciário acerca da legalidade da prova consubstanciada na interceptação telefônica, porquanto as instâncias administrativa, penal e civil são autônomas. Ressalta-se que as acusações fiscais tomam por base, além do relatório da Operação Yellow, um robusto acervo fático probatório apreendido em conjunto com o Ministério Público. E quanto à alegação do solidário Victor Mauad de que o relatório da Operação Yellow seria apócrifo e anônimo, vejo que a questão já foi devidamente apreciada e esclarecida pelos auditores fiscais autuantes, conforme se extrai da manifestação fiscal as folhas tais, que eu reproduzo. Eu destaco apenas do dispositivo da portaria CAT, número 95 de 2006, o item 2 do artigo 26, que diz o seguinte: para os fins dessa subseção, o procedimento administrativo de cassação deverá ser instruído também com relatório de informações, que deverá conter descrição detalhada relativa às investigações e procedimentos de apuração executados pelo fisco e os correspondentes documentos. E o item 2, dependendo da peculiaridade do caso, com o fito de preservar a segurança dos agentes do fisco, o relatório poderá não ser assinado pelos seus autores, cabendo ao delegado regional tributário, ao diretor executivo da administração tributária ou aos diretores adjuntos da diretoria executiva da administração tributária, aprová-lo e adotar as providências necessárias para o seu encaminhamento. Também não prospera a alegada decadência do prazo para a constituição do crédito tributário, considerando a aplicação para o caso concreto do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Não se aplica ao presente caso esse dispositivo, uma vez que estão presentes as figuras do dolo, fraude e simulação nas condutas praticadas pelas recorrentes. O trabalho fiscal demonstra o esquema fraudulento operado pelo grupo empresarial da autuada,
com o objetivo de obter benefícios econômicos ilícitos, e há também a realização de operações simuladas pela interposição de partes que, em concreto, não realizaram as operações materializadas pelos documentos fiscais relacionados nos demonstrativos fiscais. Aplica-se, portanto, ao caso o artigo 173, a regra, a contagem do prazo decadencial, conforme o artigo 173, inciso 1 do CTN. Considerando-se que o auto foi lavrado em 6 de maio de 2015, relativo a fatos geradores realizados a partir de maio de 2012, então não há que se falar em decadência. Também, outra alegação de parte das solidárias sustenta a confiscatoriedade das multas, além de pleitear a redução das mesmas. No entanto, no que tange às multas, não há que se falar em sua confiscatoriedade, uma vez que essas foram corretamente aplicadas, em estrita correspondência com as infrações verificadas, e tem-se que a dosimetria da penalidade é estabelecida pelo legislador de acordo com o potencial lesivo da infração. Eu menciono também o artigo 28 da Lei 13.457, que veda aos julgadores afastar a aplicação da lei sob a alegação de inconstitucionalidade. Afasto também a concessão da redução, relevação das multas, nos termos do artigo 527-A do regulamento, uma vez que as infrações implicam a falta de pagamento do imposto, que é um dos requisitos objetivos que deve ser observado para a concessão do benefício fiscal. Falo ainda de outros requisitos não atendidos, como com relação a antecedentes fiscais e porte econômico, mas, na verdade, apenas esse requisito não preenchido, de que a infração não pode implicar falta de pagamento do imposto, já veda a concessão do benefício. E com relação à alegação de inconstitucionalidade dos juros superiores à taxa Selic, eu digo que tem razão autuada em vista da recente revisão da súmula número 10 desse tribunal, que passou a apresentar a seguinte redação, abre aspas, os juros de mora aplicáveis ao montante de imposto e multa exigidos em autos de infração estão limitados à taxa referencial Selic, fecha aspas. E também não cabe a alegação de atualização indevida do valor das operações para efeito da aplicação da multa, sendo que essa matéria já se encontra pacificada nesse tribunal, conforme a súmula número 13. Bom, superadas examinadas todas as questões preliminares trazidas aos autos, eu passo ao exame do mérito. Então, o auto de infração trata da falta de emissão de notas fiscais pela Sina Indústria de Alimentos Limitada, no período de maio de 2012 a maio de 2013, antes de iniciar a saída das mercadorias em operações internas e interestaduais. O estabelecimento da Sina, com inscrição estadual número tal, localizado na cidade de Pirapozinho, São Paulo, é uma das unidades industriais do Grupo Sina, utilizada para o processamento de grãos adquiridos de cooperativas e produtores rurais. Aí eu digo os documentos que integram o auto de infração. Aí, não vou ler, eu digo os fatos que constam do relatório circunstanciado, que delineiam bem todo o esquema fraudulento e a constatação das infrações. E digo que, em síntese, apurou-se que as vendas sempre foram realizadas pelo estabelecimento industrial e esse não emitiu os documentos fiscais relativos a essas operações. As notas fiscais que documentaram as saídas decorrentes dessas operações foram indevidamente emitidas em nome de empresas inexistentes, em esquemas fraudulentos que visavam afastar a tributação da indústria, que é a empresa real, ou gerar créditos frios aos compradores. Complemento ainda que o imposto está sendo exigido nas operações internas pela alíquota geral de 18% e nas operações interestaduais, conforme o estado de destino, pelas alíquotas de 12% ou 7%. E não tem razão autuada em seu protesto pelo aproveitamento dos benefícios e pelo aproveitamento dos créditos do imposto
fundando-se no princípio da não cumulatividade. Destaca-se que os eventuais benefícios fiscais incidentes sobre os produtos comercializados não podem ser aproveitados diante do descumprimento dos requisitos legais necessários para sua fruição, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 6.374. A autuada inobservou diversos requisitos essenciais para a fruição de benefícios fiscais, entre os quais a identificação do real contribuinte promovedor do fato gerador, ocultado de forma fraudulenta mediante a criação de empresas de fachada para suportar as vendas praticadas pela indústria, e a emissão do documento fiscal. A falta de emissão de documento fiscal implica a falta de indicação expressa do eventual benefício aplicável e impede a correta identificação das partes do negócio, da origem e destino reais dos produtos, da rota do transporte, etc. Nesse sentido, eu trago também um trecho do parecer da representação fiscal que examina detidamente esta questão. Eu digo que não procedem as alegações apresentadas pela autuada e pelos solidários tais, de que as operações tenham sido regulares e, dentro dessa legalidade, que não tenha havido simulação ou benefícios ilegais, baseando-se o auto de infração em meras presunções. A autuada e os solidários tais alegam que as provas seriam extemporâneas por se referirem ao período de 2011 a 2013, embora estejam embasando acusações de infrações cometidas também em 2008. A alegação fundamenta-se na menção pelo fisco de que uma informação de 2013, que é a prova de que a soja era adquirida pelas indústrias e não pelas empresas interpostas, poderia ser projetada para períodos anteriores. Constato que esta parte do relatório transcrito no recurso não é a que consta do relatório da Operação Yellow, que instrui este feito, mas sim é o relatório referente a uma versão antiga que instruiu é uma versão antiga do relatório que instruiu o auto de infração número 4.034.257, lavrado em 2013. A autuada alega ainda que a concessão do regime especial às empresas interpostas seria incompatível com a posterior constatação da nulidade de inscrição estadual. Entretanto, é cedido que a habilitação de contribuinte no cadastro de contribuintes do ICMS, assim como a concessão de regime especial, é autorizada com base em verificação formal do atendimento aos requisitos legais, sujeita a posterior revogação, se constatado o inadimplemento dos demais requisitos previstos em lei. Assim, é evidente que a concessão de regime especial não confere a validação da inscrição estadual à empresa comprovadamente inexistente. Resta inequívoco que as empresas Faróleo e Multióleos foram constituídas de forma fraudulenta para alisar o fisco, sendo inexistentes com a situação cadastral nula. Quanto à alegação produzida pela autuada e pelo solidário Victor Mauad, da existência de decisão judicial reconhecendo a idoneidade da empresa Faróleo Paulista, salienta-se que o restabelecimento da inscrição estadual da Faróleo não macula o trabalho fiscal, pois não implica concluir que as operações ocorreram tal como descrito nos documentos fiscais. Destaca-se que a decisão judicial foi pautada somente em aspectos processuais, que é a ausência de provas, e não em aspectos fáticos. Não foi demonstrado nos autos que a empresa Faróleo Paulista de fato existira. Apenas não foram juntadas aos autos judiciais as provas que cabalmente demonstram que a citada empresa nunca existiu. Desta forma, o restabelecimento da inscrição estadual decorreu de decisão pautada em aspectos processuais e não fáticos. E eu trago excertos sobre a questão do parecer da representação fiscal, que examinou cuidadosamente essa questão. Com relação à solidariedade, eu digo que não merece ser acolhida a alegação de inexistência de solidariedade, uma vez que se constata o interesse comum existente entre a autuada e os devedores solidários,
quanto ao intuito de mascarar a ocorrência de fatos geradores relativos ao ICMS, mediante a criação de artifícios objetivando a obtenção de vantagens não autorizadas em lei. Aplica-se ao caso o artigo 124 do CTN, bem como o artigo 11, incisos 11 e 12, do Regulamento do ICMS. As partes envolvidas concorreram para a criação e manutenção de fraude fiscal estruturada com base no artigo 31, parágrafo 2º item 1 do regulamento, e também não prospera a alegação de que a solidariedade estaria restrita ao imposto, não abrangendo a multa em conformidade com o artigo 11 do regulamento. A solidariedade não comporta benefício de ordem e aplica-se ao total do débito, conforme o artigo 13 do regulamento. Eu digo ainda que o esquema fraudulento, com a exata participação societária da autuada e de cada um dos solidários, já foi devidamente analisado pelo fisco e também exaustivamente examinado pela decisão recorrida. E aí eu trago excertos nesse sentido, da decisão recorrida. Em que ela se detém relativamente à participação de comprovação da participação de cada um dos responsáveis solidários. E prosseguindo, com relação aos memoriais apresentados pelo devedor solidário João Choitikaco, as folhas em duas oportunidades, estes não trazem fatos novos que tenham o condão de afastar as conclusões alcançadas diante do robusto acervo fático probatório presente nos autos. O responsável solidário teve participação ativa na estruturação e manutenção do esquema fraudulento, conforme restou cabalmente demonstrado nos autos e devidamente examinado ao longo desse processo administrativo. Quanto ao devedor solidário Victor Mauad, conforme já relatado anteriormente, este foi incluído no polo passivo em todos os autos de infração lavrados contra a mesma autuada, tratando das mesmas infrações relativos ao mesmo esquema fraudulento praticado pelo Grupo Sina. No entanto, deve ser destacado que nos julgamentos de recursos especiais vinculados aos casos similares ao presente, a Colenda Câmara Superior decidiu, por unanimidade, por afastar a responsabilidade solidária exclusivamente do solidário Victor Mauad. A título de exemplo, reproduz-se excertos do voto condutor, proferido pela juíza relatora, doutora Maria do Rosário Pereira Esteves, no processo tal. E aí eu transcrevo o seu voto na parte que trata da exclusão da responsabilidade do solidário Victor Mauad, e assim acompanho o entendimento da Câmara Superior, conforme expresso já com relação ao solidário Victor Mauad, em todos os recursos especiais referentes relativos a essas infrações e de autos de infração lavrados contra a mesma autuada. Então, considerando o entendimento afirmado pela Câmara Superior, nos casos da espécie, incorporo ao meu voto as razões de decidir do referido julgado, excluindo do auto de infração a solidariedade de Victor Mauad. E assim restou comprovado que, além da autuada, integram o polo passivo do auto na condição de responsáveis, solidariamente pelo pagamento do débito fiscal, por força do disposto no artigo 11, incisos 11 e 12 do regulamento, do artigo 124, inciso 1 do CTN, as pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema fraudulento constatado pela fiscalização, à exceção de Victor Mauad, em razão das condutas detalhadas e comprovadas no relatório da Delegacia Regional Tributária de Bauru, denominado Operação Yellow. Não merece melhor sorte a alegação dos devedores solidários tais quanto a uma suposta violação do artigo 128 do CTN. Este dispositivo refere-se à presença de pessoas no polo passivo da relação jurídico-tributária, com total exclusão da responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-se esta responsabilidade ao contribuinte em caráter supletivo. Entretanto, no caso ora examinado, o fisco fixou a responsabilidade solidária dos devedores arrolados sem a exclusão do contribuinte autuado, que é a SINA, e sem a atribuição de responsabilidade supletiva das pessoas arroladas no campo 33 do auto de infração, com fundamento no artigo 11, incisos 11 e 12 do regulamento.
A verificação da subsunção dos fatos às hipóteses previstas no artigo 11, incisos 11 e 12, demonstrou a existência do interesse comum previsto no artigo 124, inciso 1 do CTN, e não na responsabilidade tributária estabelecida no artigo 128 do CTN. Assim, concluindo, diante de todo exposto e de tudo quanto consta dos autos, deixo de conhecer dos recursos ordinários interpostos pelos devedores solidários Fernando Antônio Martins de Oliveira e Unida S.A., conheço e concedo provimento ao recurso ordinário interposto por Victor Mauad para promover a sua exclusão do presente auto e conheço e concedo provimento parcial aos recursos ordinários apresentados pela autuada e pelos demais responsáveis solidários, apenas para reduzir os juros de mora aplicados ao imposto e à multa exigidos no auto de infração exordial à taxa Selic. Em síntese, foi excluído das exigências do auto apenas o solidário Victor Mauad. Quanto à autuada e aos demais devedores solidários que integram o polo passivo, foram mantidas as exigências fiscais, apenas reduzindo-se os juros de mora aplicados ao imposto e à multa exigidos no presente auto à taxa Selic. É como voto. Eu peço desculpas pela extensão, mas acredito que não daria para explicar de uma forma resumida o voto, né? Não, de fato, não é possível mesmo. Obrigado, doutor Silag. Parabenizo pelo voto. De fato, o voto é extenso, são muitos solidários, muitas alegações, mas já adianto aqui que, como outras oportunidades, eu já julguei da mesma forma que o relator, razão pela qual eu já adianto que eu acompanharei. Enquanto o doutor Silag lança o voto, pergunto se as colegas têm alguma manifestação. Não havendo, vamos só aguardar o registro do voto do Dr. Silag e aí eu encerro o debate, tá? Demora um pouquinho, porque são, acho que, 14 recursos, eu tenho que... Sim, não, fica à vontade, doutor. Para cada um deles. Tá bom. Apenas conferindo aqui, todos os recursos foram conhecidos integralmente e parcialmente providos, à exceção do recurso ordinário do Victor Mauad, que restou conhecido integralmente e provido de modo a excluí-lo da solidariedade. Encerro aqui os debates. Faço a verificação do quórum.
Inicio votação. Todos votaram, encerro votação. Só fazer o lançamento aqui, que houve a exclusão do responsável solidário Vitor Mauad. Todos acompanharam o voto do relator. Eu encerro o julgamento. Como era o único processo em julgamento, eu também encerro formalmente a sessão de julgamento. Formalmente encerro a sessão. Agradeço a todos pela presença. Peço ao Jailson, por gentileza, encerrar a gravação.